Boa noite, meus amigos. Estamos recebendo a amiga Beth, que ela veio passar para a gente dinossauros na visão espírita. Mas será que a visão espírita, eu fico aqui pensando, né, amiga Beth? Será que a visão espírita tem alguma coisa a falar dos dinossauros? Eu fiquei pensando nisso quando eu propus o tema, né? Daí eu falei, não, deve ter alguma coisa que a visão espírita, né, possa relatar sobre esse assunto, né? Então, meus amigos, muito obrigado por estarem aqui, muito obrigado quem for assistir depois, quem for assistir agora. E estamos recebendo a Beth, que vai passar essa palestra. Muito obrigado, muita luz para todos nós. E inicia com a prece, por favor, vibração em prece no final também. E, bom, 40 minutos. É com você, amiga. Obrigado. Boa noite, amigos queridos. Pois é, quando o Rodrigo me passou esse tema, eu pesquisei, porque, né, o que a doutrina espírita pode falar sobre os dinossauros? Mas a gente encontra, assim, algumas informações. Os dinossauros foram animais pré-históricos. Dino, né, dinossauro vem do grego deinos, da palavra grega deinos, significa terrível, mais sauros, lagarto. Então, a gente vai falar deles hoje. Estão pedindo, em primeiro lugar, a espiritualidade amiga, que esteja conosco aqui, nos amparando, nos inspirando, para que possamos aprender um pouquinho mais, que assim seja. Então, dinossauro, né? Significa lagarto terrível. Deinos é terrível em grego, e saurus é lagarto. Então, dinossauro é o lagarto terrível. Isso que significa a palavra dinossauro. Eles eram grandes, tinham uma aparência assustadora. É a paleontologia que estuda os dinossauros a partir dos fósseis que vão sendo encontrados e vão sendo reconstituídos. A Bíblia não fala exatamente do dinossauro, mas fala lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 21, na existência de grandes animais marinhos ou monstros. E também em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 25, a Bíblia fala em animais rasteiros, em animais selvagens da terra. Emmanuel, né, a maior parte do que eu consultei, eu peguei desse livro, do Espírito Emmanuel, A Caminho da Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Está detonadinho o meu livro, né? Esse é um livro fantástico. Emmanuel fala da formação da Terra, da origem da vida em nosso planeta, das civilizações antigas, fala da evolução do cristianismo, do espiritismo e da transição planetária. Então, ele traz todo um panorama, né? Desde que a Terra se formou até os dias atuais. E ele também fala de dinossauros. Então, Emmanuel explica que os engenheiros siderais, ou seja, os engenheiros do espaço, que são espíritos puros, estão sob o comando de Jesus, e esses engenheiros dirigem todos os planetas universais. Jesus, né, é um desses espíritos puros, é um anjo. E Jesus só veio às proximidades da Terra, diz Emmanuel, por duas vezes. A primeira vez, quando a Terra se desprendeu do Sol, e ele veio para planejar a criação do nosso planeta e da vida na Terra. E a segunda vez, quando se decidiu sobre a sua reencarnação, sua encarnação na Terra, para nos trazer o Evangelho, a Boa Nova. Emmanuel explica que tudo foi minuciosamente planejado por Jesus e seus auxiliares. Até a Lua foi minuciosamente planejada, porque a Lua é necessária
para que haja um equilíbrio no movimento de translação da Terra, movimento da Terra ao redor do Sol. O magnetismo da Lua atua na reprodução de todas as espécies, né, nos variados reinos da natureza, plantas, animais, né, e também nos seres humanos, que somos animais. E Emmanuel diz: as mãos de Jesus haviam descansado após longo período de confusão dos elementos físicos da organização planetária. Então, né, a Terra em ebulição, e aí Jesus acompanhando tudo isso, e chega um momento em que as mãos de Jesus haviam descansado. Jesus organizou o cenário da vida, planeta Terra, criando o indispensável à existência dos seres do porvir. Então, desde os primórdios, todas as condições aqui do nosso planeta foram minuciosamente planejadas para que surgisse mais tarde a vida. Então, foi feita a pressão atmosférica adequada ao homem, a camada de ozônio para filtrar os raios solares, todas as forças físicas do planeta foram harmonizadas. A Terra tem em torno de 4,5 bilhões de anos. Foi quando se desprendeu do Sol. Lá no início da sua formação, a Terra era a Terra não, o Sol, né? O Sol era uma massa incandescente, e a Terra também, né? Com uma temperatura elevadíssima. Então, quando a Terra surgiu, se desprendeu do Sol, há 4,5 bilhões de anos, era essa massa, né, em ebulição, essas temperaturas muito altas, não havia possibilidade de vida. Emmanuel escreve: a matéria foi colocada num forno incandescente, né? Toda essa formação da Terra no início, né? Essa matéria foi submetida aos mais diversos ensaios para examinar-se a sua qualidade e possibilidades na edificação da nova escola dos seres. Então, durante o esfriamento da Terra, né, tudo foi estudado, foi submetido aos mais diversos ensaios, para então se formar o planeta Terra, a nossa escola. E, né, foram se passando os anos, milhões de anos, e a Terra foi esfriando, e aí houve a formação do ar, da água, das rochas, do solo, porque no começo era uma bola, né, incandescente, uma bola de fogo. E depois de milhões de anos, surgiu a água, o ar, as rochas, o solo. E quando a Terra serenou e a crosta se solidificou, porque era uma massa incandescente, né, pastosa, mas quando a crosta se solidificou, diz Emmanuel, uma nuvem de forças desceu sobre a Terra e surgiu uma massa viscosa, gelatinosa, que cobriu toda a Terra. Nascia o protoplasma, que é o germe da vida. Ou seja, né, a vida surgiu no planeta quando a Terra já tinha condições de recebê-la. E as formas de todos os reinos da natureza, né, todos os reinos da natureza terrestre, foram estudadas, foram previstas, os fluidos da vida foram manipulados para se adaptarem às condições físicas do nosso planeta, porque cada planeta tem as suas condições físicas próprias, tudo obedecendo a um plano pré-estabelecido. No Livro dos Espíritos, no capítulo 3, nós lemos que o princípio da vida já existia na Terra, em estado latente, em estado potencial. Ainda não era vida, era um princípio de vida. Não havia uma forma, né, física como nós entendemos hoje.
E continuando lá no Livro dos Espíritos, a partir do momento em que as condições do planeta se tornaram favoráveis, a vida se desenvolveu. A vida aqui no nosso planeta apareceu há mais ou menos 3,5 bilhões de anos. Já havia passado 1 bilhão de anos desde a formação do planeta Terra. E aí, nesse momento, o carbono, que é a constituição desse protoplasma, gerou a vida. O carbono é uma estrutura estável, ele é autorrepetidor, ele se autofabrica. É a característica, né, da vida. Emmanuel explica que esse protoplasma, que é o carbono, veio do espaço, dos meteoros. Está lá no livro A Caminho da Luz. E a primeira forma de vida foram os micro-organismos, os seres minúsculos, extremamente simples, viviam nos mares mornos, porque a Terra ainda estava quente, e com o tempo, né, milhões e milhões de anos, eles foram se tornando mais complexos, foram evoluindo. Os seres vivos foram sofrendo transformação ao longo do tempo, e aí foram surgindo as diferentes espécies. Charles Darwin, na sua teoria da evolução das espécies, explica, né, todo esse mecanismo. Então, surgiram as células, né, esses micro-organismos, depois as plantas, depois os peixes, depois os animais invertebrados marinhos, e depois os anfíbios e os répteis, que se fixaram na terra firme. Depois dos répteis surgiram os dinossauros, e os dinossauros deram origem às aves. Lógico, isso levou muito tempo, né? As aves foram se transformando em mamíferos, e aí surgiu o homem. O homem surgiu há mais ou menos 3 milhões de anos, não é é milhões de anos. E não que assim todas as aves se transformaram em mamíferos. Algumas aves foram se transformando em mamíferos, outras continuaram na condição de aves. E a Terra viveu essa fase da experimentação, né? Foram se desenvolvendo formas adaptadas a cada momento geológico e climático do nosso planeta. E Emmanuel diz que os dinossauros foram uma espécie experimental adaptada ao estado primitivo. A natureza tornou-se uma grande oficina de ensaios monstruosos, né? Porque os dinossauros eram, muitos deles, enormes. Os trabalhadores do Cristo analisaram a combinação prodigiosa dos complexos celulares, cuja formação eles próprios haviam delineado, planejado. Então, aperfeiçoaram a máquina celular no limite possível em face das leis físicas do globo. Ou seja, o aparecimento dos dinossauros foi um ensaio, né? Foi minuciosamente estudado, planejado. E, diz Emmanuel, foi então que eles, os dinossauros, desapareceram para sempre da fauna terrestre, né? Depois de milhões de anos. Eles viveram milhões de anos. Há 220 milhões de anos havia só um supercontinente chamado Pangeia. Todos os continentes estavam grudados entre si. Depois, com o tempo, né, com os terremotos, eles foram se separando. A África, a América, a Europa, a Ásia, mas no começo existia um só supercontinente chamado Pangeia. Como era só um supercontinente, os animais percorreram todo, né? Toda a Pangeia, né? Não havia obstáculo, não havia um macho, né? Que os separasse. Mas a Pangeia se dividiu com os terremotos, né? Com a movimentação das placas tectônicas. E a prova disso é que havia só um continente chamado Pangeia, e que
os dinossauros viviam em toda a Pangeia, é porque estão encontrados fósseis dos mesmos dinossauros, da mesma espécie de dinossauro, na Austrália, na França, na Inglaterra, no Brasil, ou seja, a Pangeia, né, se fragmentou. E naquele tempo o clima era tropical em quase todos os lugares, a Terra ainda estava, né, quente, havia grande quantidade de oxigênio, o ambiente era favorável ao desenvolvimento dos grandes animais. Os primeiros dinossauros que apareceram eram todos carnívoros, se alimentavam de animais. Os fósseis mais antigos, eu tenho aqui a imitação de um fóssil. Não é um fóssil de verdade, né? É de plástico, mas ele imita, né, a cabeça de um dinossauro. Então, é imitação de um fóssil. Os paleontólogos estudam, né, os animais a partir dos fósseis, né? A partir dos fósseis. E aí, né, os primeiros dinossauros que apareceram, os mais antigos, foram há 230 milhões de anos. E as últimas espécies de dinossauros que surgiram eram, na maioria, herbívoros, comiam plantas. Mas, tanto um como o outro, né, dinossauros herbívoros ou carnívoros, eles ficaram muito atrasados no desenvolvimento do seu cérebro. O cérebro deles era muito pequenininho em relação ao tamanho do corpo deles. O peso médio do cérebro do homem, da mulher, é de 1.350 gramas. Nenhum dinossauro, até mesmo os saurópodes, que pesavam 50 toneladas, tiveram um cérebro pesando mais do que 900 gramas. A memória e o pensamento dos dinossauros eram muito rudimentares. Mas como desapareceram os dinossauros, né? O Emmanuel diz que chegou um momento em que eles sumiram da face da Terra, a espécie, né, de dinossauros, as várias espécies de dinossauros. Bom, aí vem os estudiosos da paleontologia, da geologia, da biologia também. Nos primeiros tempos da formação da Terra, não havia uma atmosfera como existe hoje. A atmosfera, hoje, é uma barreira protetora contra os meteoros. Chegam muitos meteoros aqui no nosso planeta, mas eles se desintegram total ou parcialmente antes de atingirem o solo. Se desintegram nesse atrito com a atmosfera. Mas naqueles tempos, né, no tempo dos dinossauros, milhões de anos atrás, os meteoros caíam com toda a força no solo, porque a atmosfera não era como hoje, uma barreira, né? Não tinha nem a camada de ozônio. E aí os meteoros caíam com força no solo e provocavam mudanças climáticas, e numa dessas, né, um desses cataclismas, houve a extinção de várias espécies de animais e vegetais. Essa é a teoria mais aceita para o desaparecimento dos dinossauros. Houve um choque de um meteoro colossal, de 9 quilômetros de extensão, que caiu na península de Yucatán, no México, lá, né, tem até a craterona, né, e o impacto desse meteoro abriu uma cratera de 180 quilômetros de diâmetro, é muita coisa. E esse meteoro, né, impactando na crosta da Terra, levantou uma grande nuvem de poeira que ficou suspensa na atmosfera e encobriu o Sol por um longo período, e com isso desapareceram muitas plantas, porque elas precisavam da luz do Sol para fazer a fotossíntese. Aí o que aconteceu? Diminui drasticamente a quantidade de plantas. Os dinossauros herbívoros, aqueles que se alimentavam de plantas, eles eram grandes, pesados, eles comiam grande quantidade de plantas.
não tiveram comida suficiente e se extinguiram. Mas aí os carnívoros que comiam esses dinossauros herbívoros ficaram sem as suas presas. Os herbívoros foram extintos, consequentemente, os carnívoros também ficaram sem comida, também foram extintos. Ou seja, os dinossauros desapareceram há 65 milhões de anos. Foi um extermínio rápido e coletivo. No entanto, antes da queda do meteoro, algumas espécies de dinossauro, porque havia muitas espécies, né, já vinham se transformando ao longo dos últimos 50 milhões de anos antes da queda do meteoro, ou seja, a queda do meteoro foi há 65 milhões de anos. Então, há 115 milhões de anos atrás, algumas espécies de dinossauros começaram a se transformar, se adaptar ao meio, né? E elas foram encolhendo de tamanho, até pesarem menos de 1 quilo. Isso tudo é estudado por meio dos fósseis. E enquanto diminuíam de tamanho, iam adquirindo outras características, ganhavam asas, penas, bicos, e aos poucos acabou surgindo o grupo das aves. Ou seja, depois do cataclismo, da queda do meteoro, né, que levantou essa poeira na atmosfera que encobriu o Sol, muitas plantas morreram, porque não conseguiam fazer a fotossíntese, mas não todas as plantas. E aí o que acontece? Os dinossauros de tamanhos menores, que comiam menos, puderam sobreviver. Os grandes herbívoros, os grandes dinossauros morreram. E os grandes carnívoros que comiam esses grandes herbívoros também morreram. Mas os pequenos, que ao longo do tempo foram se transformando em aves, eles sobreviveram. Isso levou milhões de anos, milhões de anos. E aí surgiu o grupo das aves. A ave é originária dos dinossauros, isso já está bem estudado pela ciência. A gente está falando de tanto tempo atrás, né? Os dinossauros sumiram há 65 milhões de anos. O fóssil mais antigo dele, né, tem 230 milhões de anos, o fóssil, né, algo assim, né, que foi encontrado. E o homem, nós, surgiu há mais ou menos 3 milhões de anos. O dinossauro surgiu há 230 milhões de anos. Nós surgimos há 3 milhões de anos atrás. Ou seja, o homem não foi contemporâneo dos dinossauros. Dinossauro e a espécie humana não viveram na mesma época. Não viveram juntas. A gente vê os filmes, né? Eu adoro ver filme de dinossauro, né? O Jurassic Park, nossa, que fantástico. Mas é ficção. Bem que no Jurassic Park há uma reconstituição, né, de dinossauros. Mas olha, dá para a gente pensar onde foram parar os espíritos dos dinossauros que morreram. A forma deles, como dinossauro, se extinguiu, mas o espírito é eterno. O princípio inteligente, né, que estagia nos reinos inferiores, vai evoluindo, evoluindo, até chegar à fase de espírito, na fase racional, na fase do homem, né, nossa fase. Tanto o princípio inteligente, que depois vai dar o espírito, não morrem, não morrem, são eternos. O espírito é eterno, o princípio inteligente também é eterno. Apenas os seus corpos é que morrem, porque os corpos são vestes apropriadas a cada encarnação nos diversos reinos da natureza. E a ciência demonstra que houve a extinção dos dinossauros como espécie. A forma física dos dinossauros
se extinguiu. Mas o que aconteceu com seus espíritos, né, princípio inteligente ou espírito, né? No Livro dos Espíritos, na questão 597, Allan Kardec pergunta: visto que os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? E eles respondem sim, e que sobrevive ao corpo. Esse princípio é uma alma semelhante à do homem? Ó, a pergunta de Kardec. Eles dizem que é também uma alma, ou seja, o princípio inteligente dos animais é também uma alma, está lá no Livro dos Espíritos. É também uma alma, se quiserdes. Isso depende do sentido que se dá a essa palavra. Ela, porém, essa alma dos espíritos, dos animais, é inferior ao do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem tanta distância como entre a alma do homem e Deus. E na questão 607 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: foi dito que a alma do homem, em sua origem, está no estado da infância, na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e ensaia para a vida, onde o espírito cumpre essa primeira fase, ou seja, antes de sermos homens, mulheres racionais, né? Onde cumprimos a fase anterior? E os espíritos respondem numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. Chega um momento na evolução em que o princípio inteligente se transforma em espírito. E aí começa o período de humanidade. Nesse período, né, de racionalidade, o homem, a mulher adquire a consciência do futuro, planeja o futuro, começa a aprender a diferença entre o bem e o mal, adquire responsabilidade pelos seus atos. Emmanuel, no livro Emmanuel, né, é o mesmo nome, o livro e o autor, psicografado pelo Chico Xavier, escreve: todos nós já nos debatemos no acanhado círculo evolutivo dos animais. Já estagiamos nos reinos inferiores. São eles os nossos parentes próximos, apesar da teimosia de quantos persistem em o não reconhecer. Muita gente fala: eu, né? Como? Eu já fui uma cobra venenosa? Imagina, eu já fui uma fera selvagem? E aí o Emmanuel responde: olha, o homem comete crimes, assassinatos, infanticídios, abortos, que os animais não cometem. Os animais, diz Emmanuel, agem com maior benignidade e clemência que os homens. Bom, onde foram os princípios inteligentes dos dinossauros? Eles já viraram espíritos? Bom, eles, né, apesar da forma física estar extinta, o princípio inteligente daquele que habitou a forma de um dinossauro continuou reencarnando no corpo de outras espécies, já que as formas físicas dos dinossauros estavam extintas. Quando os animais desencarnam, eles ficam pouco tempo no plano espiritual, eles logo reencarnam. E os dinossauros sumiram aqui da face do nosso planeta há 65 milhões de anos. Olha, é muito tempo, né? De lá para cá, quantas encarnações eles já não tiveram? Evoluíram muito, muito, muito. Os primeiros hominídeos surgiram há 3 milhões de anos. Se em 3 milhões de anos o homem, a mulher das cavernas, se transformou no homem, na mulher tecnológica aqui, né, desse século XXI, imaginem quando os princípios inteligentes dos dinossauros evoluíram em 65 milhões de anos. Se em 3 milhões de anos nós saímos das cavernas e chegamos até aqui onde estamos hoje,
Imaginem 65 milhões de anos, quanto dá para evoluir? Provavelmente, né, os espíritos dos dinossauros que habitaram o corpo de dinossauro foram muito além da fase hominal. Eles foram habitando várias espécies, né, de no reino animal e depois a hominal, mas agora provavelmente já superou a fase da humanidade em que estamos. O Pietro Baldi, grande filósofo que escreveu a Grande Síntese, diz que atualmente nós estamos na fase da consciência, caminhando para a fase da superconsciência, quando seremos anjos. Quem sabe os dinossauros não atingiram a fase da superconsciência? Quem sabe eles já não estão nessa fase? Não aqui no planeta Terra, né? Em outros mundos ou em planos espirituais mais elevados? Quem sabe eles não atingiram essa fase de superconsciência ou além? É para a gente pensar, né? Então, amigos queridos, façamos uma vibração cheia de amor para todos os habitantes do nosso planeta, de todos os reinos da natureza, para as plantinhas, para os animais, para os seres humanos, encarnados e desencarnados, vibremos por todos aqueles que cuidam do nosso planeta, aqueles que estão no plano espiritual cuidando de nós, vibremos pelos nossos mentores e vibremos também por aqueles que no momento estejam passando por fases difíceis, de provas, de expiações. Vibremos, Senhor, por todos aqueles que caem no meio do caminho, que desistem da luta, que eles possam ser fortalecidos e amparados. Vibremos por todos nós, pelos nossos familiares, por essa casa maravilhosa que é o SEAC, por todos os seus mentores, seus dirigentes e seus tarefeiros. E agradecemos imensamente, Pai do céu, por toda essa nossa linda caminhada evolutiva, por todo esse planejamento maravilhoso, minucioso, inteligente da nossa casa planetária. Jesus, mestre amigo, meigo, Rabi da Galileia, que esteve conosco, esteve na formação do nosso planeta há tanto tempo atrás. Nós te agradecemos imensamente por todo amparo, por todo o cuidado, e pedimos a Deus e a Jesus que esteja conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Amigos queridos, uma boa noite.